Oi, quem deu o seu curtir pro canal da Manu Rabelo no YouTube, vou ficar muito feliz. E quem é sobrevivente de AVC ou parente de sobrevivente de AVC, tem muito vídeo, tá? Tem mais de 300 vídeos, então vale a pena dar uma olhada. Agora, estamos conversando com o Rony César Padilha. Tem muita coisa para contar pra gente, né? Ô Rony, então vamos lá. Onde você mora, qual é o seu nome completo, sua idade, o que você fazia, o que você faz? Me conta tudo de você. Oi, Manu, tudo bom? Meu nome é Rony César Padilha, eu tenho 56 anos, eu sou natural de Cruz Alta, terra do Helico Veríssimo, mas eu moro em Uruguaiana, bem na fronteira com a Argentina, aqui passando a ponte está Passo de los Libres. Eu estou aposentado agora por invalidez, mas eu trabalhei na área de comunicação. Eu fui locutor, fui apresentador de TV, editor, também entrevistador na TV e no rádio. Eu fui mestre de cerimônias, fui locutor comercial com estúdio em casa, e também era docente de oratória em algumas unidades do Senac aqui no Rio Grande do Sul. Então, como vocês podem ouvir, a minha ferramenta de trabalho era a voz. E agora, depois do AVC, ficou modificada. Bem, a gente está aqui com o Rony e ele sobreviveu ao AVC em 2/1, quase Réveillon, né? De 2011. 12 anos. E o Rony teve AVC de tronco, ou seja, ele ficou acamado. Rony, conta pra gente como foi a situação de ficar acamado, de ficar debilitado. Como você começou a andar? Me conta um pouco dessa história. Manu, exatamente na virada de ano de 2010 para 2011 que me acometeu o AVC. Eu passei a virada de ano de sexta para sábado normal. Eu estava aqui na casa da minha cunhada, que fica a meia quadra daqui, eu moro num apartamento, e eu estava de caseiro com a esposa, a filha de 7 anos, a sogra e uma outra cunhada com um namorado. E aí passamos a sexta para sábado muito bem. No sábado estava muito quente aqui em Uruguaiana, no verão, faz de 30 a 35 graus. E eu fui para a piscina sábado de tarde, estava tudo normal. Aí no domingo, quando eu acordei perto do meio-dia, já estava com uma forte dor de cabeça. Mas de vez em quando eu sentia essa dor de cabeça e achava que era coisa de comer demais. Eu tomava um chazinho, um analgésico e passava em seguida, mas não passou. Eu precisei ir a Passo de los Libres, na Argentina, depois do almoço, para abastecer o carro, o tanque do carro, porque o combustível lá estava mais barato. Voltei ainda muito indisposto e liguei para a esposa ali na casa da cunhada que eu iria para casa, viria aqui para casa para dar uma descansada. E aí dormi, eu acho que umas 3 ou 4 horas, e quando acordei ainda com dor de cabeça e muito zonzo. Mas eu estava sozinho, fiquei acordado um pouquinho só, não senti nada. Aí mais tarde, daqui a pouco, chegou a esposa e a gente conversou e notamos a minha fala mais lenta que o normal. Foi aí que nós chamamos o atendimento médico. Então, a partir daí já começou a falhar minha memória. Eu teria pedido para um concunhado que já estava aqui
ajuda para ir no banheiro fazer xixi e pedido um copo d'água, mas eu não me lembro disso. Eu só me lembro de alguns flashes, por exemplo, descendo a escada do prédio, entrando na ambulância e deitado numa cama da Santa Casa. Na segunda-feira, eu praticamente, durante todo o dia, eu apaguei, não me lembro de nada. A última lembrança foi que a cunhada que estava viajando tinha voltado de viagem, ela e o marido, e eu via eles na cama num quarto de hospital. Foi um breve instante assim e eu apaguei. Segundo a esposa, na terça-feira de madrugada, por volta de 1h, eu precisei ser induzido ao coma. Fiquei 9 dias de coma. Aí, quando eu acordei, eu já acordei sem movimentos e sem voz. Eu só mexia os olhos. Eu tinha consciência do que estava acontecendo. Claro que foi recuperando aos poucos, né? A gente fica meio zonzo, a consciência não é total, mas algumas coisas eu já estava percebendo. E com o decorrer do tempo foi assim. Então, durante 4 meses, eu fiquei sem voz e sem fala, só com consciência e me comunicando através dos olhos com as pessoas. Então foi uma recuperação bem lenta. Eu fazia físio todo dia, fazia fono, que uma amiga, que é fonoaudióloga, me ensinava a fazer, como é que eu digo, a deglutição. E aí eu acho que uns 8 meses depois, uns 6 meses após, eu comecei a balbuciar alguma coisa. Eu não tive as cordas vocais afetadas, mas eu tive os articuladores por causa da parte muscular, língua, bochecha e lábios. Eu tinha dificuldade. Então a minha fono ensinou a projetar as palavras, o som, através do nariz, que eu continuo ainda desse jeito. E caminhar, eu acho que eu comecei a caminhar uns 7 meses depois. Eu comecei arrastando uma cadeira pelo apartamento de casa, me segurando na cadeira e arrastava um pouquinho a cadeira. Foi aí que comecei a caminhar. E eu ainda continuo caminhando com dificuldade. A principal dificuldade no meu AVC é o equilíbrio. Eu até caminho um pouquinho, caminho sozinho, mas você imagina caminhando que nem um bêbado, tentando se equilibrar. E a segunda, a maior sequela, como vocês podem notar, é a minha voz, né? Eu trabalhava com comunicação, trabalhava com a voz, e aí então foi alterada a minha voz. E aí perguntam por que eu continuo falando assim. Porque eu tinha uma certa destreza como locutor, e eu sei que não voltaria pela parte muscular, não teria a mesma destreza de antes. Eu talvez voltasse só o timbre normal. Então, para mim, falando agora, me comunicando com as pessoas, já é uma grande valia. Conversando contigo também, né, Manu? É uma forma que todo mundo entende, todo mundo compreende o que eu quero dizer. E, claro, eu também me afasto um pouquinho do trabalho que possivelmente pode ter me causado o AVC, que foi uma arritmia cardíaca. Estava muito agitado, então longe desse serviço de locução também me ajuda a permanecer assim. Rony, como que era para você mexer só os olhos? Me conta. Manu, no primeiro momento, quando eu aprendi a comunicação com os olhos, eu estava na UTI. E aí um enfermeiro, ele percebeu que eu queria saber se eu tinha consciência ou não, que eu não podia falar, não podia me movimentar. E ele me perguntou: você consegue compreender o que eu estou dizendo? Se tu entende, dá uma piscada para sim. Se tu não tiver, e tu tiver consciência, dá 2 piscadas que é um não.
Então, a partir daí, claro que me deu eu fiquei um pouquinho meio ansioso por não conseguir falar. E aí, mais adiante, em outras comunicações, eu tentava conversar ou tentava escrever no celular, dava vontade de escrever no celular, mas eu não tinha movimentos nas mãos. Eu ainda não tinha consciência da minha nova condição. Então, claro que demorou um pouquinho para me acostumar. Às vezes dava uma certa ansiedade em tentar explicar e as pessoas não conseguiam entender. Então, demorou um pouquinho, sim. Mas, com certeza, depois eu consegui me comunicar muito bem. Até no início, eu consegui passar a senha do cartão bancário até para a mulher. Foi aí que a mulher teve consciência de que eu estava com a cabeça fresquinha, estava bem íntegra na cabeça, e era só o corpo que estava deficitário. Rony, momento de descontração. Você é autoconfiante? Me conta essa sua coisa de falar com o público, nossa, dar boas notícias, mas me conta isso assim, um jeito cativante. Manu, essa é uma questão, por exemplo, que eu venho da comunicação, que o pessoal que trabalha em comunicação, ele tem muito bom humor, ele consegue conversar com todo mundo, e eu acho que eu trago isso um pouquinho, e eu acho que o bom humor ajuda nessa autoconfiança. Eu me considero autoconfiante, mas claro que tem alguns momentos que a gente está mais jururu. Teve uma fase ruim da minha vida que eu tive depressão, mas acho que o bom humor ajuda muito a essa autoconfiança. Ô Rony, existe o AVC hemorrágico e existe o AVC isquêmico. Me conta qual dos dois casos que foi o seu AVC, por favor? O meu AVC foi um AVC isquêmico. Eu tive um AVC no cerebelo. É uma partezinha do cérebro aqui na nuca que fica coladinho do tronco, por isso um AVC de tronco. Eu tive um trombo numa veia e aí entupiu a veia e teve a lesão no cerebelo. Por isso eu tive esse AVC isquêmico. Rony, me fala uma coisa. Qual o sintoma que você mais sentiu do AVC? Me conta. Eu, por exemplo, foi a dor de cabeça. Me vi uma dor de cabeça assim terrível. E você, no que você sentiu uma dor? Me conta o que foi? Como eu já comentei antes, a principal sequela do meu AVC é o equilíbrio, então dificulta muito a minha caminhada. Mas eu diria que talvez a voz, como eu trabalhava em comunicação, a voz foi uma grande perda para mim. Mas não choro leite derramado, eu estou vivo, isso é o que importa. Manu, quando eu tive o AVC, eu também tive uma baita dor de cabeça. Claro que de vez em quando eu sentia por exagerar um pouquinho da alimentação, e é como eu disse, eu tomo um chazinho, eu tomava um analgésico e resolvia. Dessa vez do AVC eu tomei, eu acho que um analgésico e não funcionou. Eu, depois de dormir algumas horas, ainda acordei com dor de cabeça, uma forte dor de cabeça, e depois o que eu notei, a minha fala ficou alterada. Foi isso que aconteceu comigo. Rony, quanto tempo que você ficou lá no hospital? Eu acho que deve ter conhecido muita gente. E eu acho que cada um que te conheceu lembra da sua história, né? Então, conta pra gente. Manu, eu fiquei 30 dias no hospital. Eu fiquei uns 9 dias na UTI e uns 30 dias no hospital. Claro que muita gente me atendeu. Era um rodízio de enfermeiros, troca de enfermeiros, de plantões. Então, até hoje,
Eu ainda tenho contato com alguns enfermeiros que me atenderam, inclusive o enfermeiro, aquele que me ensinou a comunicação através dos olhos. Ele e a esposa dele também era enfermeira no hospital e me atendeu na fase do quarto depois. Ele me atendeu na UTI e ela no quarto. E tem uma curiosidade, que a minha esposa estava grávida de 7 para 8 meses. E a Leonice, que é a esposa desse enfermeiro, também estava grávida na época. Eu me lembro deles, inclusive, conversando sobre chá de fraldas dela. E eu sonhei, inclusive, que estava no chá de fraldas. Você vê como é que é a coisa. E eu tenho contato até hoje com eles. Ele, inclusive, ele é plantonista da SAMU aqui da minha cidade, é um cara muito bom. Então, eu agradeço muito todos os enfermeiros, não tenho que reclamar do atendimento de todos os enfermeiros que me atenderam nesse período. Gente muito qualificada, eu considero. E eu tive sorte de cair na mão de tanta gente muito qualificada. Ô Rony, olha só, saindo do hospital, aconselharam cama hospitalar, cadeira de ir ao banheiro, cadeira de andar dentro de casa, apartamento, bengala, andador. Me conta o que eles indicaram para você? Quanto a isso, Manu, eu tenho uma história bem engraçada, porque eu às vezes converso com a minha esposa, que quando o médico já estava prevendo eu sair do hospital, ele chegou para minha esposa e conversou com ela. Tá tudo pronto para receber ele em casa? E ela, assustada, o que precisa? Aí ele disse, olha, a cama hospitalar precisa um suportezinho, aquele, porque eu estava com a sonda, tinha que ter o negócio do sorinho e da sonda alimentar, tinha que ter sondas de aspiração, porque eu estava com tráqueo, eu tinha, como é que se diz, todo mundo entende, sabe o que agora me fugiu o nome aqui. Tinha também que ter as sondas de aspiração urinária, porque eu estava com infecção urinária, eu saí com uma trombose também. Então, tudo isso, a minha esposa ficou apavorada, tudo que ele estava pedindo. Tinha que ter pessoas especializadas para me atender, enfermeiros que soubessem fazer os procedimentos. Então, a mulher enlouqueceu com tanta coisa que tinha que fazer, mas resolveu mesmo assim. Ô Rony, você ainda saindo do hospital, me conta da físio, fono, psicólogo, me conta o que eles disseram, o que eles viram, me diz o porquê dessa sua história. Manu, psicólogo, eu não precisei no início. Eu usei mais adiante, eu fiz psicologia mais adiante. Fisioterapia, a mesma menina, a fisioterapeuta Mina, que me atendia no hospital, desde quando eu tive o AVC, para não ficar atrofiado, ela me atendeu em casa durante 1 ano e 3 meses aproximadamente. Ela priorizava principalmente a força do tronco, permanecer de pé, e alguma força nos membros, né? Principalmente nos braços e pernas. Eu, no início, só para terem uma ideia, quando eu ia para a mesa, mas ainda não tinha tanto movimento assim, me levavam numa cadeira de rodinha, eu tinha que receber papinha na boca. Eu não tinha força para levantar um talher. Hoje eu já movimento, já caminho, tudo muito bem. Eu devo muito à fisioterapia por estar de pé, né? E graças a Deus também pela fonoaudiologia. É uma amiga que é uma fonoaudióloga que me atendeu, a Luciane Gonçalves,
que ela foi muito importante nesse início, para mim começar a fazer deglutição, sair da sonda alimentar e também depois o processo da fala, né? Como eu estou me comunicando hoje com vocês. Rony, você é comentarista. Aliás, editor, apresentador, locutor e entrevistador na TV aberta do Rio Grande do Sul. TV aberta lá. E me conta o que todo mundo falou. Me conta tudo, por favor. A minha vida foi praticamente se resume na comunicação. Eu era um cara de televisão em 3 regiões aqui no Rio Grande do Sul e também locutor de rádio. Claro que as pessoas que quando sabem do meu caso, como eu estou falando agora, o susto é muito grande. Eu também, um pouquinho antes de ter o AVC, eu estava sedentário e com 103 quilos. Eu tenho 1,75 m de altura. Eu tinha me mudado, não tinha muito conhecido aqui, não fazia prática de esporte, não jogava futebol, vôlei, basquete. E um médico que mora aqui perto de casa, que ele é um amigo e é um otorrino, eu seguidamente visitava ele para verificar a minha audição e também a minha fonação. Fazia revisões periódicas com ele, mais ou menos de 6 em 6 meses. E ele sempre me alertava: olha, você está muito sedentário, está muito gordinho. E isso é uma coisa que a maioria das pessoas que têm AVC não se cuidam. E assim como eu, entra por um ouvido e sai pelo outro. E eu não dei bola. E é exatamente isso que acontece com o AVCista, né? A maioria. Tem gente que até se cuida, mas tem gente que não se cuida. E é importante prevenir para essas áreas. Mesmo quem se previne, pratica esportes, tem uma alimentação saudável, pode ter um outro fator de risco e que pode influenciar. Mas esses fatores aí, sedentarismo, má alimentação, estresse, tudo isso com certeza vai afetar o teu AVC. Bem, Rony, a nossa entrevista chegou ao fim. Muito obrigada por tudo, pela sua ajuda, pela forma que você conversa com a gente, por tudo seu, sabe? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Manu. Obrigado pelo convite e também obrigado por todo mundo que está nos assistindo nesse momento. E eu deixo uma última mensagem, que é: tenha fé e perseverança em tudo. Claro que o AVC ou pós-AVC é lento, mas não desanime. Trabalhe bastante que alguma coisa vai melhorar com certeza.